Olá, pessoal. Mais um exercício agora para vocês analisarem aí, né, que nós resolvemos na aula síncrona, para não ficar dúvida para vocês. Então, ó, veja comigo no slide ali, ó, da PUC de Minas Gerais. O primeiro momento que eu quero que você faça é você entre naquele link que você resolveu, tá? Que deu 8,8 aceleração, e você vai perceber que tem um dado que está diferente, tá? Então, geralmente, possivelmente tem acontecido o quê? Quando todo mundo falou que era 2 metros por segundo ao quadrado lá na resposta, né? Foi na internet, achou rapidinho lá enunciado, pá, pronto, né? Viu lá a resolução na internet e falou que era 2. Mas cuidado que tem uma pegadinha no meio aí, justamente para evitar com que você copiasse lá no momento da aula síncrona, né? Então lá na síncrona deu 8,8. Aqui você vai perceber que tem um dado um pouquinho diferente que vai mudar toda a resolução. Então veja comigo no slide ali, ó. Vamos ler junto comigo e preste atenção no detalhezinho. Um fabricante de elevadores estabelece por questões de segurança que a força aplicada nos cabos de aço que sustentam seus elevadores não pode ser superior a 1,2 vezes 10 a quarta newtons. Considere um desses elevadores com uma massa de 1 vezes 10 a terceira quilogramas. Nessas condições, a aceleração máxima do elevador na subida não pode ser superior a. Então todo mundo lá marcou 2 na minha questãozinha que eu passei lá para vocês no E-Class. Só que cuidado, que se você analisar comigo, a massa está 1 vezes 10 a terceira. E lá, no momento da aula síncrona, estava 1 vezes 10 a quarta. Tá vendo? Então foi bem aqui que teve alteração. Então com 1 vezes 10 a quarta é aquela conta que nós fizemos. Agora com os dados reais, né, justamente aí fazendo a minha pegadinha, aqui é 1 vezes 10 a terceira, ok? Então, vamos resolver aqui no quadro. Vamos aqui comigo. Então, a primeira coisa é montar o diagrama, igual nós fizemos, né? Se você faz o seu elevador, então faz lá um esquema do elevador, coloca para baixo o peso e para cima a força de tração, que é a força exercida no cabo, certo? Força de tração. Para baixo vai ser o peso do elevador mais o peso das pessoas, que o enunciado nos falou ali, né? E a massa, né, do elevador e das pessoas é 1 vezes 10 a terceira. 1 vezes 10 a terceira quilogramas. 1 vezes 10 ao cubo quilogramas. Beleza? Então, com essa massa, eu já consigo encontrar o peso. O peso nada mais é do que a massa vezes a gravidade, certo? Então, calculando aqui, né, ó, peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso vai ser a massa, esse 1 vezes 10 ao cubo, esse 1 não precisa colocar por enquanto, tá? Vou colocar só 10 ao cubo de massa, vezes a gravidade, que o enunciado nos falou que é 10 também. Então, aqui o peso fica igual a 10 a quarta newtons, um pouquinho diferente daquilo que nós fizemos na aula síncrona, tranquilo? Agora, vamos calcular a tração. Como que eu faço isso, né? Na verdade, a tração já foi informada, que ele falou no enunciado que você leu comigo, né? Que a força não pode ser superior a 1,2 vezes 10 a quarta. Então, isso aqui é a própria tração. 1,2 vezes 10 a quarta newtons, que é a força exercida no cabo, tá? Então, é a tração. Outro detalhe importante é ler até o final para saber que esse elevador está subindo. Então o movimento está para cima. Então aqui, ó, vai estar o meu movimento, ok? Isso é importante para você conseguir fazer as continhas. Agora, com todos os dados, vamos aplicar a segunda lei. A força resultante igual a massa vezes a aceleração, ok? Então aqui vai ser força resultante igual a massa vezes a aceleração. O que é a força resultante? Vai ser a subtração dessas duas forças. Como uma está para cima, a outra está para baixo, você subtrai. Agora vai ser tração menos peso ou peso menos tração? Aí você vai ter que olhar o movimento, tá? Então o movimento está para cima, então a tração está apontando para cima, então começa a contração. Então tração menos peso é igual a massa vezes a aceleração. Tendo, então, a sua formulazinha montada, simplesmente substitui. Qual que é a tração? 1,2 vezes 10 a quarta.
Então vamos substituir aqui, ó. Então, atração, substitua. 1,2 vezes 10 à quarta potência, menos o peso. Quanto que vale o peso? 10 à quarta. Agora eu vou colocar 1 aqui para ficar mais fácil, tá? 1 vezes 10 à quarta. Tem que ser igual à massa. Quanto vale a massa do conjunto? 1 vezes 10 ao cubo. Nesse caso, vamos deixar isso como 10 ao cubo mesmo. Vezes a aceleração. Tranquilo? Agora, simplesmente, sai fazendo continha aí, né? Como as duas bases aqui ó, têm o mesmo expoente, você pode diretamente subtrair 1,2 menos 1, ou seja, dá 0,2 e mantém o 10 à quarta. É igual a 10 à terceira, 10 ao cubo, A. Então, quanto que vai valer o A aqui, que é justamente a aceleração que está sendo pedido no enunciado? Então, vai ficar 0,2, né? Então, aqui vai ficar 0,2 vezes 10 à quarta dividido por 10 ao cubo. E aí, na divisão, você vai manter a base e subtrair os expoentes. 4 menos 3 vai dar 1. Então, a sua aceleração vai ficar 0,2 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 10, né? Elevado a 1 é o próprio número. Então, é a mesma coisa que fazer 0,2 vezes 10. Ou seja, a aceleração nesse exercício, né, que ninguém se atentou ali à mudança, né, do 10 ao cubo para o 10 à quarta, nesse exercício será equivalente a 2 metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Então aí sim, com a massa, né, de 10 ao cubo, sim, fica a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Com a massa de 10 à quarta, fica igual a da aula síncrona que nós fizemos. Tranquilo, pessoal? Então eu vou pedir o seguinte para vocês, né? Como quase todo mundo ali copiou e colou da internet, pesquisou rapidinho ali a resolução e colocou lá, né? Teve alguns alunos que fizeram coisa em questão de segundos essa continha, significa que deve ser feita novamente, tá, pessoal? Então, pensa que não é uma prova isso aqui, tá? É para você aprender. Então, reveja o exercício da aula síncrona, reveja esse também e refaça, tá bom? E aí eu tenho certeza que você vai conseguir se dar bem aí nos vestibulares. Pensa que isso aqui é o conhecimento de vocês, tá? Então o mais importante não é mostrar para o professor que consegue fazer. O mais importante é você realmente aprender para que você consiga passar nos devidos vestibulares mais concorridos e alcançar a tão sonhada vaga aí nos vestibulares como Federal, do USP e esses aí, que é justamente isso que eu estou aqui para te ajudar, além da parte espiritual, né, que estamos num colégio cristão, mas eu quero ajudar vocês também na parte acadêmica. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, Deus abençoe, bons estudos e qualquer coisa, conte com a gente que estamos sempre dispostos a ajudá-los. Até mais!